E continuando aqui os cuidados de enfermagem ao paciente cirurgiado para retirada de algum tumor, nós temos a monitorização da oximetria de pulso. Na enfermaria e na sala de recuperação pós-cirúrgica, um dos procedimentos que o técnico de enfermagem mais realiza é ver a questão da oximetria de pulso, a saturação de oxigênio do paciente. O paciente que está oxigenando a 95% acima, de 95% a 100%, então é um paciente que está com boa oxigenação, ele não está com deficiência na questão respiratória. Mas quando o paciente começa a desenvolver quedas nessa saturação de oxigênio, então ele pode estar ali com algum comprometimento pulmonar. Quando ele começa a saturar abaixo de 95%, abaixo de 90%, 88%, então já é um sinal de alerta que o paciente poderá estar desenvolvendo alguma complicação pós-operatória. O técnico de enfermagem, verificando aí uma saturação baixa, ele deve comunicar imediatamente também ao supervisor e registrar em prontuário. Cuidados com edemas. Às vezes, os pacientes oncológicos, depois de uma cirurgia para a retirada do tumor, começam a desenvolver edemas nos membros inferiores, às vezes edema na face, nas pálpebras. E aí, isso pode ser um indicativo também de descontrole na pressão arterial, porque essa pressão pode elevar e esse paciente desenvolver edemas. Quando ele desenvolve edemas, existe uma série de medidas que são feitas para conter esse edema, como por exemplo, a elevação dos membros, a questão das compressas frias naquele membro que está edematoso, está inchado, e temos também medicamentos diuréticos que são administrados se houver na prescrição médica dele. Manutenção do repouso no leito. Então, um paciente em recuperação após uma cirurgia oncológica, ele tem que estar em repouso. Ele não é indicado que ele deambule, que ele saia andando pelos corredores ali do hospital, até porque é um paciente vulnerável, debilitado, se recuperando de período imediato de uma cirurgia pós-operatória, uma cirurgia oncológica estando no momento pós-operatório. Então esse paciente, ele tem que ter repouso absoluto. E junto com esse repouso, claro, a segurança dele no leito, para evitar quedas, para evitar acidentes, machucões na grade do leito. Então, tudo isso deve ser observado pela equipe de enfermagem. Os curativos diários e cuidados com a incisão cirúrgica. Curativos faz parte da rotina nossa do trabalho ali no plantão, sobretudo com o paciente cirurgiado. Se for um paciente com outras lesões de pele, por exemplo, escaras provocadas ali no leito, né, pelo atrito desse paciente no leito, aí então vai haver ali aberturas de escaras, ou então a própria ferida cirúrgica, ou então feridas provocadas pela incontinência. Esse paciente, ele quando ele tem incontinência, ele fica secretando tanto xixi como cocô, muitas vezes no dia. E em contato com as fraldas, esse paciente poderá desenvolver algumas lesões. Então, cabe a nós, equipe de enfermagem, fazer esses curativos adequados, utilizando as substâncias indicadas para a cicatrização de feridas, como a GE, colagenase pomada e uma compressa úmida e também ventilada para que aquela ferida receba ventilação apropriada, que possa favorecer assim a sua cicatrização. Outra questão aqui, cuidados com a traqueostomia, se for o caso. Alguns pacientes que se submeteram à cirurgia para retirada de tumores nessa parte do esôfago
também cânceres na boca, ou nessa parte da cabeça em si, serão pacientes que irão precisar ser submetidos a uma traqueostomia, que é uma abertura cirúrgica, é feito um procedimento cirúrgico para ter uma abertura nessa região aqui da traqueia, onde vai permitir uma melhor ventilação desse paciente. Então, nos casos assim mais graves, em que o paciente retirou um tumor maligno na cabeça, normalmente o médico faz uma traqueostomia para que haja ventilação desse paciente. Nós, enquanto equipes de enfermagem, devemos estar atentos à limpeza e aos curativos nessa região da traqueostomia, para que possa assim evitar a propagação de agentes microbianos e a infecção ali na traqueia, que é um local que deve ser estéril. Então, cuidados com traqueostomia devemos ter e, claro, o enfermeiro ele poderá fazer a aspiração, né, dessa abertura da traqueostomia em caso de haver muita secreção ali naquele canal. E vocês, técnicos de enfermagem, auxiliam ao enfermeiro nesse procedimento. Manter ventilação. Então, se for um paciente que tiver recomendação de estar ali no oxigênio, recebendo oxigênio por meio de máscaras de Venturi, máscaras de nebulização, então a gente tem que ter esse controle, verificar na prescrição de quantas em quantas horas aquele paciente vai ter que receber a oxigenação. Ou se for uma oxigenação contínua, por exemplo, com catéter nasal, a gente verifica aquele catéter, se ele está bem acoplado, se ele está bem fixado nas narinas do paciente e também se ele está preso aqui por trás da orelha. Tudo isso a gente vê na disciplina de fundamentos e também nos estágios, quando vocês forem para a prática na questão da oxigenação do paciente, vocês forem instalar um catéter de oxigênio, vocês verão mais a fundo como é feito esse procedimento. Outra atribuição nossa da enfermagem na questão dos cuidados básicos ao paciente cirúrgico é atender às demandas biológicas, sociais, espirituais e psicológicas do paciente. Demandas biológicas é na questão da administração dos antibióticos para que possa evitar que esse paciente venha a ter alguma infecção secundária ali, né? Porque ele está no ambiente hospitalar, ele está muito sujeito a adquirir alguma infecção. Então, nós temos que atender essas demandas biológicas e preventivas do paciente. Demandas sociais. O paciente cirúrgico ele vai precisar do apoio da família. Então, é aí que a gente permite as visitas nos horários indicados, porque a presença, por mais que seja por pouco tempo ali do paciente com a família, vai estimular esse paciente a querer lutar mais ainda para que ele possa se recuperar mais rápido e voltar para casa, para o convívio familiar dele. E as demandas espirituais. Nós temos pacientes de diversas religiões que têm suas crenças, têm a sua fé, necessita desse apoio espiritual nesse momento. Por exemplo, alguns pacientes oncológicos em estágio terminal, eles se sentem muito confortáveis, por exemplo, se eles receberem a presença de um líder religioso, seja um padre, seja o pastor, seja o seu líder espiritual que possa dar esse conforto. Então, nos momentos das visitas, nós podemos sim autorizar essas visitas para que esse paciente se sinta realizado espiritualmente. Redução de danos para diminuir os riscos e complicações das cirurgias. Então, foi o que eu falei. Evitar danos no leito, evitar sequelas, acidentes, administrar as medicações corretas nos horários certos para que esse paciente não venha a ter alguma complicação cirúrgica. Cuidados mediatos e imediatos no centro cirúrgico. Pessoal, quando o paciente, assim que ele sai da mesa cirúrgica, nas próximas 2 horas após o ato cirúrgico, nós consideramos ali o período
de pós-operatório imediato. Quer dizer, são as 2 horas mais críticas que esse paciente tem para desenvolver complicações. E nessas 2 horas nós devemos estar o tempo todo ali com o paciente, observando todas essas questões e principalmente se há a presença de algum fator de complicação para ele. Depois dessas 2 horas, o paciente entra no período pós-operatório imediato, que é quando os riscos vão diminuindo, mas que não significa dizer que ele também esteja fora de perigo ali de desenvolver alguma complicação. E nós devemos também no período imediato continuar monitorando esse paciente. Comunicação terapêutica com a família e os acompanhantes. A família fica muito angustiada depois que o paciente sai do centro cirúrgico, querendo notícias, querendo informações, e nós devemos dar essa resposta à família, dizendo como é que o paciente está, se está se recuperando ou se teve algum agravamento. Nós também precisamos ser sinceros com a família, de modo que mantenha essa família informada. É um direito do familiar e é um direito do paciente que a gente estabeleça essa comunicação com eles. Observar as perdas de líquidos pelos drenos, pelas sondas, os catéteres e monitorar o balanço hidroeletrolítico. Então, se é um paciente que sai do centro cirúrgico já com uma sonda vesical instalada, o técnico de enfermagem ele tem que monitorar a cada 12 horas quantos ml de urina esse paciente eliminou ali pela sonda. Isso a gente chama de balanço hidroeletrolítico. E a gente verifica essa quantidade de líquido perdida, que foi eliminada, e a gente registra no prontuário e no mapa de balanço hidroeletrolítico. Na questão de drenos e de sondas, normalmente os drenos eles vêm com um tubo coletor, né, de secreção, e a gente também faz essa mensuração, essa medição de quantos ml de secreção esse paciente eliminou e a gente registra em prontuário. Auxiliar médicos e enfermeiros na passagem de sondas. Então, pacientes que têm tumores na cabeça, no esôfago, na garganta, na boca, eles vão necessitar de uma sonda para alimentação. Na maioria das vezes, a sonda mais indicada para pacientes com tumores na cabeça e no pescoço é a sonda nasoentérica, que é a sonda que vai do nariz até o intestino. Então, nesses casos, o técnico de enfermagem auxilia o enfermeiro no procedimento, reunindo o material necessário e ficando ali ao lado do enfermeiro para auxiliá-lo nesse procedimento. Verificar a permeabilidade das sondas e comunicar ao enfermeiro qualquer alteração. Então, se por exemplo a sonda obstruir, não estiver sendo feito de forma adequada a passagem de líquidos ou de alimentos ali pela sonda, o técnico de enfermagem comunica e registra, porque vai ver a possibilidade de uma nova troca de sondas que não esteja, uma sonda nova, se houver uma obstrução naquela sonda que o paciente esteja com ela, vai ter que inserir uma nova sonda para a alimentação dele e também para a administração dos medicamentos. Administrar a dieta enteral por gavagem. Pacientes com sondas nasogástricas ou nasoentéricas receberão uma dieta pastosa ou líquida pela sonda, e essa dieta normalmente é administrada pelo técnico de enfermagem. E a gente diz que é por gavagem porque é pela força da gravidade. Então a gente eleva um pouquinho essa sonda e injeta aos poucos aquela dieta, normalmente é na seringa, a gente vai injetando aos poucos, por gavagem, essa dieta, e qualquer anormalidade que a gente encontre, como por exemplo a obstrução da sonda, na hora da passagem da alimentação dele, a gente comunica. Para pacientes com nutrição espontânea, orientar sobre deglutição e prevenção da broncoaspiração. Então, aqueles pacientes que conseguem se alimentar de forma espontânea, que não estão com sonda, a gente vai orientar esse paciente a se alimentar devagar, com calma. Não precisa assim ele ter pressa na hora de se alimentar, até porque ele tem um risco de broncoaspirar, que é engasgar,
e dali ele desenvolveu uma complicação por meio de um engasgo. Então a gente recomenda muita calma na hora da alimentação espontânea para prevenir esse risco. A avaliação do nível de consciência do paciente, a gente deve avaliar se esse paciente está responsivo, se fala, se comunica ou se ele está torporoso, que é aquele paciente sonolento ou que não responde, que passa a maior parte do tempo ali dormindo, desacordado ou em coma, né? Pode acontecer de esse paciente, depois de um procedimento cirúrgico, evoluir para um coma. E daí a gente deve observar todos esses níveis de consciência e registrar no prontuário qual é o nível de consciência que o paciente está tendo. Se ele está tendo resposta verbal, quando a gente chama ele, ele responde. Se está tendo resposta ocular, quer dizer, quando a gente chama, ele só consegue abrir os olhos. Ou resposta dolorosa, quer dizer, quando a gente toca nele, ele sente, então ele responde de alguma forma. Tudo isso a gente observa, verifica e registra em prontuário. Observar o plano de cuidados individualizados feito pelo enfermeiro. O plano de enfermagem é no próprio prontuário do paciente. O enfermeiro ele lança o que a gente chama de SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, com uma série de cuidados. A maior parte desses cuidados que eu já citei aqui para vocês tem nesse plano de individualizado de cuidados ao paciente. E aí a gente observa todos esses cuidados que devem ser feitos com ele, para que a gente possa cumprir todos eles. Controlar sinais e sintomas, avaliando o paciente como um todo. Então, eu vou verificar a temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e vou informar no prontuário. Vou informar também no mapa de registro dos sinais vitais e as alterações a gente, claro, sempre comunica e intervém com as medicações prescritas. Estar atento a possíveis intercorrências. Um paciente pós-cirurgiado, ele já é assim, um paciente que a gente deve estar de olho, ter uma atenção maior, uma atenção mais redobrada. E se esse paciente cirurgiado for um paciente oncológico, é que a gente deve estar atento muito mais ainda, porque ele pode agravar, pode ter alguma complicaçãozinha, e nós não podemos deixar passar batido, porque o paciente está sob os nossos cuidados e nós somos responsáveis por ele. Prestar socorro nos casos de emergências oncológicas e pós-operatórias. Então, por exemplo, um paciente que fez uma retirada de um tumor no intestino. Paciente que tirou um adenocarcinoma intestinal. Ele vem bem, vem evoluindo bem, de repente ele começa a apresentar hemorragia digestiva, com muitos vômitos com sangue, muita perda líquida, perda de sangue pelo vômito, também pelas fezes. Então a gente sabe que um paciente que evolui com uma grande hemorragia dessa, principalmente se foi depois de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, a gente sabe que isso é uma situação de extrema gravidade, é uma situação de emergência oncológica. Então, o que é que a gente vai fazer? Chamar um médico imediatamente e obedecer todos os cuidados, toda a prescrição do médico. Administrar cristalóides gelados, que são soros gelados pela sonda, que aquilo vai conter a hemorragia, porque o que é que o soro gelado faz? Ele fecha os vasos sanguíneos que estão provocando a hemorragia ali, promove vasoconstricção, fechando os vasos sanguíneos e cessando ali aquele sangramento. E dentre outras medidas também de urgências, a administração de Transamin, que são medicações, vitamina K também, que são medicações coagulantes que impedem a hemorragia. Então, são os nossos cuidados na emergência oncológica. Promover os registros em prontuário de todos os procedimentos realizados. Pessoal, veja só, uma coisa importante: tudo que a gente faz, pelo amor de Deus, registrem em prontuário. Isso vai respaldar o nosso trabalho enquanto enfermeiros, técnicos de enfermagem e vai nos defender, por exemplo,
Se a família do paciente nos acusar de alguma omissão, de que a gente devia ter feito alguma coisa que não fez, mas se a gente fez e tem a consciência que fez e registrou isso, documentou isso em prontuário, é uma forma que nós temos de nos resguardar e nos proteger, até mesmo de uma ação judicial, certo? Então, tudo que a gente for fazer, registrar em prontuário e também nas fichas destinadas para esse registro. Então, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção de vocês e até nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.